Malaquias capítulo 3, por gentileza, abre sua Bíblia. Nós estaremos, uma vez mais, meditando na penúltima porção deste texto, a qual estamos há alguns meses meditando no profeta Malaquias. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui Ele nos fortaleceu. E hoje essa penúltima mensagem que assim queremos refletir e meditar com os irmãos, e no próximo domingo assim estaremos encerrando toda esta caminhada por Malaquias. Todos encontraram Malaquias capítulo 3, o verso 7, diga amém. Amém. Então fique com a sua Bíblia aberta. Então neste momento quero compartilhar com os irmãos esta noite a palavra do Senhor. E uma das coisas que nós acreditamos que é muito confuso ainda na cabeça dos servos do Senhor, do povo do Senhor, dos cristãos, é acerca da obediência. Nós somos salvos pela nossa obediência. Em hipótese alguma, nós podemos concordar com esta verdade, porque nós vemos no decorrer da história, no decorrer de todas as Sagradas Escrituras, que a salvação não é algo meritório, não há condição de homem, não há condição de ninguém. Por muitas vezes nós temos equívocos acerca de quando vamos pensar no que é obedecer ao Senhor, no que é seguir ao Senhor e viver em obediência, e muitas vezes nós estamos usando este fato de obedecer ao Senhor para querer barganhar com o Senhor alguma coisa. Eu estou sentindo que as coisas arruinaram em minha casa, preciso obedecer ao Senhor para que as coisas voltem ao normal, ou até mesmo no que se refere à questão da nossa vida, da nossa devoção. E muitas vezes nós queremos usar este ensinamento, ou esta porção que assim é cabida para que aqueles que estão seguindo ao Senhor Jesus, em obedecer a Ele por amor e por tudo aquilo que Ele fez, para barganharmos com o Senhor, ou para querermos trocar algo com o Senhor. Muitas vezes nós estamos caminhando erroneamente quando nós pensamos acerca da salvação, acerca da vida cristã, vamos pensar acerca da obediência. E eu tenho a dizer aos irmãos que muitos de nós também carregamos um fardo que é tanto quanto desnecessário acerca da obediência. Porque hoje nós só podemos viver uma vida de obediência mediante ao sacrifício de Cristo Jesus. Porque no decorrer de toda a história, conforme nós vamos meditar esta noite, nós vamos ver que o povo nunca obedeceu em sua totalidade. Sempre viveram em inconstância, sempre viveram em altos e baixos. Mas hoje, confiados em Cristo Jesus, assim como no passado, salvos pela fé nas promessas do Senhor, eles eram salvos, não mediante os seus méritos, a sua obediência, assim aqui estamos reunidos. Então quero dizer aos irmãos que o culto ao Senhor, ou viver para a glória do Senhor, o que se espera de nós é que aqueles que estão em Cristo obedeçam ao Senhor, não como algo que é pesaroso ou que vai ter algo em troca do Senhor, mas obedecemos a Ele por amor, por tudo aquilo que Ele fez por nós. De fato, conforme você pode olhar no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 14, se verdadeiramente nós amamos a Ele, nós vamos guardar os seus mandamentos, e assim vamos obedecer a Ele. Então a obediência é pelo fato de que entendemos o que Ele fez por nós. Ele nos amou primeiro, Ele nos salvou, não mediante as nossas condições. Então hoje salvos, regenerados, corações transformados, assim vivemos uma vida de obediência. Por isso, irmãos, a obediência, ela não vai trazer o efeito no sentido de uma salvação, mas a partir do momento que estamos em Cristo Jesus, o que se espera é que vivamos de acordo com os seus ensinamentos, com a sua palavra, com a sua lei, com os seus desígnios, com os seus juízos, e assim glorifiquemos de fato o seu santo nome. Por isso o culto é uma expressão de obediência ao Senhor. Nós estamos aqui reunidos não porque o pastor teve esta ideia, ou porque um ancião, ou porque um presbítero, ou porque um diácono, não, mas porque o Senhor assim nos conclama a fazer isso por meio das Sagradas Escrituras, e nós não estamos aqui cultuando ao Senhor com uma barganha, não, eu vou lá obedecer para que a minha semana seja assim uma semana
de vitória ou de bênção, bem-sucedida. Não, se eu não fui no culto domingo, aconteceu alguma coisa durante a semana, eu já ouvi essas expressões. É porque eu não fui na igreja. Mas Deus abençoa o seu povo, sustenta o seu povo, independente das nossas condições. Portanto, nós estamos aqui por amor, amém, irmãos? Alguém aqui veio obrigado esta noite aqui? Todos nós viemos aqui para servir ao Senhor com alegria, entendidos daquilo que Ele fez por nós, entendidos de toda a redenção, de todo o plano salvífico, entendidos que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Podemos hoje então adorá-lo com liberdade, adorá-lo com alegria. Viemos aqui com amor, com temor, com reverência cultuar ao Senhor. Por isso o culto ao Senhor é sim uma demonstração de obediência daqueles que verdadeiramente o seguem e o amam, porque entenderam de fato tudo o que Cristo fez e tem feito, e assim possamos obedecer ao Senhor com alegria. Amém, irmãos? Então a obediência não deve ser algo pesaroso para o cristão, mas sim algo que nós fazemos, por mais que vai sim nos custar um preço, mas entendendo daquilo que Cristo fez por nós, amando a Cristo, renunciaremos tudo aquilo que é contra a sua vontade, assim vamos obedecer, mas não no sentido de uma troca, mas sim no sentido de que as nossas vidas foram alcançadas pelo Evangelho, transformaram os nossos corações, e assim vamos viver para o seu louvor. Diante então do texto, convido os irmãos a lerem comigo o verso 7 até o verso de número 11, por gentileza. Vamos ler o texto das Sagradas Escrituras, esta porção que está diante de nós. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus decretos, e não os guardastes. Voltai para mim, e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntai como devemos voltar. Pode um homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais, e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo da grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba, o verso 9. O verso 10, bem conhecido de todos nós: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrireis as janelas do céu, e não derramareis sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. O verso 11 diz assim: por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem vossas videiras no campo perecerão. O seu fruto, diz o Senhor, perecerão do seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. O verso 12 diz assim: e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos ao Senhor neste momento, uma vez mais. Querido Deus e Pai, nos conduza, ó Pai, diante desta exposição, e que todos saiamos daqui edificados. Ilumine a nossa mente, e que possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós que aqui estamos por meio da Tua Palavra. Fale aos corações, com temor, com, ó Pai querido, reverência, estamos diante da Tua Palavra, e que o Teu Espírito assim edifique, ó Pai, por meio dela os corações, e o Teu nome seja em tudo glorificado e exaltado. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto muito conhecido. Eu acredito que no tempo que nós estamos vivendo, Malaquias 3:10 é um dos textos aonde a teologia da prosperidade se apropria deste texto de uma forma errônea, e muitas vezes nós, de Malaquias, a única coisa que nós lembramos é de Malaquias 3:10. Não sei se os irmãos aqui já estão aí há um bom tempo acompanhando as exposições, mas Malaquias não se resume somente no capítulo 3, o verso 10. Nós precisamos entender que muitas vezes nós pensamos certos versículos de determinados livros e achamos que aquele livro se resume somente àquele contexto, aquele texto, e ainda tiramos ele fora do contexto que está inserido como um todo, e isto é tanto quanto perigoso e prejudicial para o nosso entendimento acerca das verdades
acerca daquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio das Sagradas Escrituras. Muitos de nós, eu tenho certeza, de todos os irmãos que estão aqui, conhecemos, quando lembramos de Malaquias, o que vem na cabeça é Malaquias capítulo 3, o versículo 10. Eu trazei a casa do tesouro, dízimos e ofertas, para que haja mantimento, conforme o texto que lemos. E aqui eu quero introduzir dando um conselho aos irmãos. Irmãos, tomem cuidado, não vão tirar texto fora de contexto, ou não vão reduzir todo um livro das Sagradas Escrituras a somente um versículo, a todo um enredo por trás, a toda uma manifestação de graça, uma manifestação do poder e da soberania do Senhor em cada livro. E assim, eu quero introduzir dizendo que por mais que este texto é muito conhecido em nossos dias, ele é conhecido de uma forma errada, de uma forma de barganha, de uma forma de querer tirar algo de Deus. E nós vamos ver esta noite que o enfoque aqui era totalmente outro. O texto aqui, sim, tem a ver com dízimos e ofertas, mas a grande ideia que Deus quer passar e quer transmitir é de fato acerca da obediência, conforme nós vamos ver. Portanto, a melhor maneira de compreendermos sempre quando lermos os profetas menores, lermos os profetas maiores, ao lermos o Antigo Testamento, e aqui eu não quero me aprofundar dentre questões pactuais, aliancistas, dispensacionalistas, mas eu quero dizer que Deus escolheu sim um povo para si, entendendo sim nesse sentido do pacto da graça, ou dessa aliança que várias vezes é mencionada pelos profetas, e principalmente também neste texto, nesta porção, nesta profecia aqui de Malaquias, a qual nós estamos meditando. Mas no que consiste então este pacto, esta aliança, ou este compromisso firmado com o Senhor? Quando lemos as Sagradas Escrituras, vemos que Deus chamou Abraão e tirou da terra de Ur, dos caldeus, e firmou assim um pacto de graça, a aliança com ele. E esta aliança está mencionada em Gênesis capítulo 12, e também em Gênesis 17, ela é ratificada, e Deus se compromete com Abraão e com toda a sua descendência, para todo sempre, que Deus haveria de protegê-los, de abençoá-los, de dar-lhes uma terra, de dar-lhes um reino, que a descendência de Abraão seria um canal de bênção de Deus para toda a terra, conforme está em Gênesis 12, e assim o verso 15 e 17 também, a gente consegue olhar e ver este texto afirmando isso. Mas então, diante deste compromisso firmado, então diante do texto que estamos, quais eram essas condições? As condições de que Abraão e sua descendência deveriam cumprir. Hoje cedo, quando estudamos até Deuteronômio, já mencionamos um pouco aos irmãos, capítulo 28, você consegue ver as condições. Se obedecerem, assim eles seriam abençoados; se desobedecerem, eles seriam castigados. Então eles teriam que obedecer a Deus, e o conteúdo desta obediência seria assim ratificado pela lei mosaica e entrega dos 10 mandamentos, as leis relacionadas ao culto e diversos aspectos para a nação. Os descendentes de Abraão, eles deveriam então assim obedecer ao Senhor de todo o seu coração. Portanto, nos termos deste pacto, desta aliança, deste compromisso firmado com o Senhor, se o seu povo obedecesse, este assim os abençoaria. Mas se o seu povo desobedecesse, ele assim seria castigado. E que nós vemos no decorrer da história, foi várias vezes que o povo não conseguiu obedecer ao Senhor e sempre foi castigado. Portanto, então esta é a dinâmica que encontramos em todo o contexto do Antigo Testamento, deste pacto firmado, desta aliança. E vemos isso claramente no Antigo Testamento. Quando o povo desobedecia, ele via com castigo, e quando o povo se arrependia, Deus se voltava para eles, e assim este castigo passava então assim a abençoá-los tanto materialmente e espiritualmente. Temos muitos exemplos no Antigo Testamento, na história do povo de Deus, que é marcada por altos e baixos, picos de obediência, momentos que o povo andou em glória, mas em seguida os momentos de tremenda escuridão, profundo abismo, profunda desobediência. E o exemplo mais crítico, quando olhamos em todo o contexto, quando foi o povo levado cativo aos babilônicos.
E em termos, então, temos as condições deste compromisso firmado. Em Deuteronômio capítulo 28 encontramos este termo definido da maneira clara das bênçãos e das maldições. Portanto, não tem como olhar este texto e não lembrar deste pacto, desta aliança, deste compromisso firmado. Porque hoje, vivendo este tempo da graça, vivendo este momento que Cristo já veio, morreu, voltará para buscar, precisamos ter este entendimento que há um tempo a qual Deus tratou no passado, essas coisas no passado apontavam para Cristo Jesus, apontavam para a vinda do Senhor Jesus, e por isso então nós precisamos sempre ter isto em nossas mentes, deste compromisso firmado, conforme nós vemos, principalmente no livro, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, de todo este compromisso, desta lei mosaica, de toda esta aliança, deste pacto firmado com o Senhor, independentemente das nossas condições. As maldições e os castigos, assim podemos olhar também, eram chamados como a espada que Deus vinha para trazer e para que o seu povo assim voltasse para ele. Sempre que o povo quebrava este pacto, esta aliança, Deus assim ia atrás deles e assim os disciplinava e assim tratava eles, sempre que eles pendiam para a desobediência ao Senhor, cultuando a outros deuses, Deus assim vinha por meio da sua graça, por sua misericórdia, conforme vemos em Hebreus capítulo 12, que Deus disciplina aqueles que o amam verdadeiramente, para que andem assim em retidão ao Senhor. Nós vemos claramente também esta dinâmica ocorrendo no todo o Antigo Testamento. Obediência, assim eles estavam sendo cuidados pelo Senhor. Desobediência, eles sofreriam castigo, sofreriam a disciplina do Senhor. Mas nós estamos hoje em um Novo Testamento, nós estamos no tempo da graça, e esta aliança, ela não foi ratificada, este pacto não foi ratificado em Cristo, não foi revogado em Cristo Jesus, mas foi sim ratificado nele. No Novo Testamento não anula o Antigo Testamento, como nós temos estudado aqui na igreja, e sempre que tenhamos este cuidado para entender a forma como Deus trabalhou no passado e tem trabalhado no presente, Deus não está assim algo desconexo, mas Ele está descrevendo a sua história, está assim conduzindo a história para que em tudo o seu nome seja glorificado. O mediador da antiga aliança, ou antigamente Moisés, apontava para Cristo Jesus, e assim hoje em Cristo Jesus, esta nova aliança, esta ratificação tem assim o seu selo maior, porque todos os pactos de obras no passado, todos os momentos que Deus requeriu obediência, o povo desobedeceu. Mas todas as vezes que olhamos o Antigo Testamento apontando para Cristo Jesus, aquele que seria obediente, foi obediente, assim hoje assegurados nele aqui estamos, portanto o seu selo é muito maior, a sua obediência nos leva a ter este acesso ao Senhor, e por isso assim podemos descansar. Os sacrifícios dos animais no Antigo Testamento apontavam para o sangue de Cristo que seria derramado. Jesus então ratificou, então assim o seu sangue verteu, e não podemos cumprir toda a exigência mediante as nossas forças, mediante as nossas condições, mas tão somente confiados em Cristo Jesus, podemos assim se achegar a Deus, ter este acesso ao Senhor e assim descansarmos no Senhor. Logo então, se este termo ainda, nós vamos dizer, mas nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo de tudo aquilo que foi ordenado no Antigo Testamento. Em partes sim, em partes não, né? Porque você pode tomar o nome do Senhor Deus em vão hoje? Você não pode fazer isso. E aí você vai ver, isso está já lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos são assim, então em partes nós temos obediência ao Senhor, e o que eu quero dizer aos irmãos é que por muitas vezes nós queremos desconectar toda a verdade bíblica, dessecar e achar que não importa mais o Antigo Testamento. Eu já ouvi de um pastor dentro da nossa denominação dizer que não prega no Antigo Testamento porque não tem nada a ver, é um novo tempo, é uma nova aliança, é um novo pacto, o Novo Testamento somente que importa, e isto está totalmente equivocado. Nós precisamos tomar devido cuidado. Portanto, então, irmãos, ainda hoje, quando o Filho de Deus desobedece ao Senhor, desobedece a sua palavra, aquilo que está descrito em sua palavra, certamente sofreremos sim a disciplina do Senhor, conforme já falamos em Hebreus capítulo 12. Portanto, Deus promete
abençoar-nos em todos os sentidos, e hoje nós temos toda a sorte de bênção mediante a quem, irmãos? Conforme Efésios, mediante a Cristo Jesus. Toda a sorte de bênção, estamos então diante de Cristo Jesus, e toda esta sorte de bênção é sim a derramada com perdão dos pecados, a plena comunhão, a plena paz com o Senhor, para que em tudo assim glorifiquemos ao teu santo nome. Assim então vemos e descansemos na sua palavra. Por isso então é importante entendermos isto em primeiro momento. Malaquias não pode assim ser separado de um contexto e achar que não tem nada a ver, não. O que Deus estava requerendo aqui, conforme lemos nos versos, sim, o dízimo e a oferta era apresentado como algo que eles estavam quebrando na lei, daquilo que havia Deus estabelecido no culto. Deus havia estabelecido no culto do Antigo Testamento, em sua lei, firmado este pacto, firmada esta aliança, que ao virem cultuar ao Senhor, eles deveriam trazer os dízimos e as ofertas. Eu também aqui não quero aprofundar, porque há um longo material a estudarmos acerca das maneiras como o povo do Antigo Testamento dizimavam, e assim nós vemos que era para o sustento dos levitas, dos sacerdotes, dos órfãos, das viúvas, e também para as ofertas para os momentos de festas. Mas o que está aqui é que Deus havia firmado um pacto, Deus havia firmado uma aliança, Deus havia firmado um compromisso descrito em sua lei. Olha, vocês devem obedecer, e o povo estava desobedecendo ao Senhor. Mas voltamos então, irmãos, para o verso de número 7. Por gentileza, aí a sua Bíblia aberta. Há uma queixa dura neste primeiro momento, então, do verso 7, que Deus está fazendo contra este povo. E qual é esta queixa? No decorrer da história, o povo de Israel, até a época de Malaquias, estavam desobedecendo ao Senhor, em recorrente desobediência. Houve sim, como já falamos, tempos que eles obedeceram de glória, momentos que eles andaram em retidão, mas a maior parte, os maiores períodos de juízes, reis, profetas, nós vemos um povo que sempre estava rebelde com o Senhor, esquecendo do Senhor, do seu pacto, da sua aliança, inclinando aos outros deuses. Então ele começa o verso 7 dizendo: olha, desde o dia dos vossos pais, vocês estão se desviando dos meus decretos e não guardastes. Isto então era recorrente na história do povo, e a mensagem do profeta era apontando então neste primeiro momento: olha, em todo o decorrer da história, vocês sempre vivem neste altos e baixos. Em algum momento vocês obedecem, mas sempre vocês estão se inclinando para outros deuses, se voltando para outras coisas que não o Senhor assim prometeu e descreveu em sua palavra, cultuando a outros deuses, não cultuando ao Senhor de uma forma que ele deveria ser cultuado. Estavam assim cultuando ao Senhor com os outros deuses de uma forma sincrética e provocando assim a ira do Senhor. Sempre o povo estava em desobediência, e a mensagem do profeta: olha, vocês são iguais aos vossos pais, estão sempre desobedecendo ao Senhor, não guardando aquilo que o Senhor firmou de pacto, de aliança, e por esta razão estão enfrentando tempos difíceis de aflições financeiras, falta de chuva, a colheita não está prosperando, os gafanhotos estão devorando tudo, e por isso então Deus começa dizendo: olha, eu já conheço vocês, eu sei muito bem com quem eu estou lidando. Recorrentes altos e baixos. Uma hora obedece, uma hora desobedece, e assim o povo ia caminhando, e assim o povo ia caminhando. Mas ao seguir o texto, ele vai dizer acerca da misericórdia do Senhor: voltem para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Deus então chama o povo em sua infinita graça, em seu pacto, em sua aliança, em chamar um povo, escolheu um povo para si, salvou um povo para si, chamando este povo ao arrependimento. Volte-se para mim, abandone as suas velhas práticas que estão desobedecendo ao Senhor, confessem os seus pecados, se voltem para aquilo que está descrito em minha palavra e obedeçam de fato aquilo que eu escrevi, e cumpram, para que em tudo sejam abençoados, sejam assim guardados e não sofram de fato a disciplina do Senhor. Deus é gracioso em misericórdia. Nós somos salvos e alcançados por misericórdia para sermos misericordiosos, conforme nós vamos ver isso em Jonas.
E aqui Deus está mais uma vez, aqui ao terminar todo o último livro do Antigo Testamento, manifestando a sua misericórdia para com o seu povo. Se voltem para mim, se arrependam dos seus pecados, se voltem para o Senhor. Mas nós temos o povo no último verso aí, o verso 7, a última parte, como uma reação toda cínica, como uma reação que muitas vezes, quando alguém vem falar conosco onde estamos errando em alguma coisa, mas eu? Como assim? Né? Não sei se os irmãos já ouviram esse tipo de pessoa, quando o pai vai disciplinar o filho fala, não, mas eu não fiz nada. E sabe, está nitidamente descrito ali que houve de fato um ato de desobediência. Então a reação do povo é, olha, de uma forma cínica eles disseram, o verso termina dizendo, como deveremos voltar? O Senhor está falando do quê? Do que nós devemos de fato nos arrepender? O que de fato está acontecendo? O que estamos fazendo que não está agradando ao Senhor? E parece o povo que está se esquecendo da lei do Senhor, e o texto é claro em dizer, não sei, o povo, será que eles estavam sofrendo de amnésia? No sentido que se esqueceram das verdades que o Senhor já havia descrito por meio da sua palavra, e eles então estão de uma forma cínica dizendo, o que fizemos de errado? O que de fato está desagradando ao Senhor? E muitas vezes eles assim, sempre se esqueceram dos desígnios do Senhor, das verdades do Senhor. Interessante, irmãos, que hoje começamos a estudar Deuteronômio. Você vai ver que o próprio Moisés, ali no término, aí quando ele está reafirmando novamente a lei, reafirmando novamente os ensinamentos para o povo, ele diz claramente, olha, eu sei que vocês vão se esquecer, eu sei que vocês vão desobedecer, eu sei que vocês vão trilhar caminhos que não agradam ao Senhor, vão desobedecer ao Senhor, mas em tudo, irmãos, nós sempre, como já falamos aos irmãos, a nossa obediência não é uma barganha com o Senhor no sentido da salvação. Independente, sim, nós sabemos que muitos vão usar desta ocasião para dar liberdade à carne, e sim, de fato não vão servir ao Senhor, nós temos que tomar cuidado, mas de fato aqui nós temos claramente, que por mais que o povo estava de uma forma cínica, a parte anterior, Deus sempre chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a se voltar para o Senhor. E agora sim, caminhando o verso 8, a resposta de Deus foi de uma forma que muitas vezes você pode falar assim, mas como assim? Deus responde desta forma, de uma indagação, fazendo, olha, vocês estão de fato roubando a Deus. E ele diz aí, pode um homem roubar ao Senhor? À primeira vista isso pode ser tanto quanto estranho, né? Mas como assim? É o óbvio, ninguém pode roubar ao Senhor. Deus é o dono do ouro, da prata, tem todo o poder em suas mãos, e parece que não tem muito nexo aquilo que está descrito aqui, mas quando nós olhamos do fato da lei, do fato do pacto, desta aliança, nós vemos que o povo estava quebrando. Então Deus está lembrando que firmou algo com eles, está dizendo, olha, pode de fato alguém roubar ao Senhor? Por mais que poderia parecer algo estranho aos nossos olhos, ou até mesmo ao povo naquele momento, mas ele está de fato relembrando e dizendo, olha, um pacto foi firmado, algo foi firmado, um compromisso foi firmado, que quando vocês viessem cultuar a mim, vocês deveriam trazer os dízimos e as ofertas para manter a casa, para manter o lugar de adoração. Eles estavam, então Deus estava lembrando este povo, e olha, de fato podem roubar, todavia, e ainda ao lembrarmos deste pacto, ou deste compromisso, vemos que é sim possível roubar ao Senhor, de um modo que os seus preceitos estavam assim sendo desobedecidos, e de fato eles não estavam honrando ao Senhor como ele deveria ser honrado, e no caso com os 10%, ou no caso eles não estavam trazendo o dízimo como já colocamos aos irmãos. De fato, Deus tinha firmado uma palavra com o seu povo, feito o compromisso, dado a sua palavra, obedeçam os minhas ordens, obedeçam a minha lei, e de fato o povo não estava desobedecendo ao Senhor. E aí ele começa e ainda continua dizendo, o verso 8 ainda, todavia me roubais, e ainda perguntais como te roubamos. Deus está dizendo, olha, vocês estão desobedecendo a mim, e ainda tem a cara mais lavada de querer dizer como te roubamos. Irmãos,
isso aqui reflete muito algo que há em nós, exatamente todos nós reunidos aqui. Somos confrontados com a palavra do Senhor, somos confrontados por meio dos seus desígnios, por meio dos seus ensinamentos, e muitas vezes ainda queremos perguntar ou dar uma de: Senhor, a minha vida é muito difícil, Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Mas aqui Deus está chamando o povo: olha, vocês estão de fato me roubando, e ainda tem esta ousadia de perguntar: como te roubamos? E aí o Senhor volta a dizer: nos dízimos e nas ofertas. Se temos aqui mais uma vez em sua propriedade este termo deste pacto firmado, e Deus então está aqui, conforme foi a resposta da indagação deste povo: em que te roubamos? Deus está mais uma vez firmando este termo deste pacto, deste compromisso que o Senhor assim fez com o seu povo. Segundo os termos que nós vemos no Antigo Testamento, e principalmente quando vemos Deuteronômio 28, se a sua prosperidade prosperasse, se o seu rebanho assim também multiplicasse, conforme vemos quando Deus instituiu o culto, separou o lugar para cultuar ao Senhor, eles deveriam assim obedecer ao Senhor, senão eles seriam penalizados. A pessoa havia de separar 10% de tudo que pertencia a Deus e levar como ofertas, como um dízimo, em gratidão ao Senhor, no momento assim que eles fossem cultuar ao Senhor. Aqui Deus menciona mais uma vez, conforme está o verso 8, que os dízimos e ofertas são apenas um exemplo para mostrar como que o povo estava quebrando os desígnios do Senhor, quebrando aquilo que o Senhor havia afirmado por meio da sua palavra, por meio da sua aliança, por meio do seu pacto. Estavam desobedecendo ao Senhor. Mas por que este exemplo? Aí nós ficamos assim: mas por que Deus não pegou outro exemplo? Pegou justamente a questão dos dízimos e das ofertas, porque tudo isso também tem a ver com o culto, porque os dízimos e as ofertas faziam parte do culto e deveriam ser levados ao culto, e Malaquias faz mais uma vez esta menção, preocupado com a forma como cultuamos ao Senhor. O Senhor não aceita nada pela metade, ou eu me converti, mas o meu bolso não me converteu. Já ouviram esse ditado muitas vezes: eu me converti, mas o meu 38 não me converteu. Tantas coisas que nós vemos de uma certa forma que não refletem um coração que de fato foi alcançado em sua totalidade pela graça, pela misericórdia do Senhor. Tudo pertence a Ele, é para Ele, e devemos assim cultuá-lo conforme Ele espera que cultuemos, por meio da sua palavra, por meio dos seus desígnios. Portanto, então, Deus está relembrando novamente que eles estavam quebrando o termo desta aliança. E assim caminhando, irmãos, o questionamento do povo mais uma vez. Mas a pergunta, e eles questionam de uma forma cínica, quebrando aquilo que o Senhor assim havia descrito em sua palavra. Então Deus está tratando este povo mais uma vez, e conforme nós estamos aqui diante do texto. Por isso Deus, por meio de Malaquias, está preocupado com o culto. E o questionamento do povo mais uma vez ainda, no verso 8, como te roubamos? E o Senhor reafirma novamente, a resposta do Senhor é: nos dízimos e nas ofertas. Agora no verso 9, nós vemos claramente aquilo conforme mencionamos anterior, conforme está em Deuteronômio 28. Estais debaixo da grande maldição, pois me roubais, a nação toda está me roubando. Ou seja, o povo estava infringindo a lei do Senhor, como já falamos aos irmãos, e Deus estava mostrando que o motivo deles não estarem colhendo, deles não estarem produzindo, porque a praga estava consumindo toda a sua lavoura, não choviam, é porque de fato eles estavam desobedecendo ao Senhor, e Deus mostra o motivo de tudo isso ao seu povo, relembrando e reafirmando de fato aquilo que ele havia feito neste pacto, nesta aliança. Trata-se, portanto, então, irmãos, de uma maldição específica, conforme nós estamos meditando em Deuteronômio, já falamos aos irmãos 28, ou seja, se o povo desobedecesse ao Senhor, a maldição da aliança, ou a espada da aliança viria sobre eles. Por quê? Porque eles estavam quebrando o compromisso firmado com o Senhor e andando em caminhos que não de fato glorificavam o nome do Senhor. O fato de não entregar o dízimo, como já falamos,
era certamente só um exemplo que eles estavam desobedecendo ao Senhor, e certamente não fosse esse o único motivo. Em todo o contexto de Malaquias, nós vemos que quando o povo tinha que trazer o melhor carneiro, o seu melhor para o culto, o que eles estavam trazendo? Os defeituosos. Eles estavam trazendo o que sobrava, eles estavam trazendo somente aquilo que de fato era resto, e não trazia de fato as primícias ao Senhor, ou não trazia de fato uma vida na sua totalidade de obediência ao Senhor, e por isso então o Senhor estava os punindo. O não cumprimento deste termo, ou deste pacto, no fato então que era o culto, em obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele tinha prescrito acerca do culto, tornava-se então um desprezo à sua lei, um desprezo à sua ordem, e esta era uma prática que estava generalizada em todo o contexto da nação. Tal prática então configurava-se como um roubo, e por isso Deus vem e chama o seu povo ao arrependimento, e chama o seu povo a se voltar-se para o Senhor, porque eles estavam roubando de fato ao Senhor. E no original, quando vamos ver no hebraico, nós vamos ver que literalmente eles estavam se apropriando daquilo que não eram deles. Deus já havia descrito na sua lei, na sua aliança, no seu pacto: olha, trazei os dízimos e ofertas. Mas eles estavam tomando aquilo que era do Senhor, estavam de fato pensando nos seus interesses, nas suas próprias prioridades, e não estavam priorizando ao Senhor de uma totalidade que assim Ele deveria ser priorizado. Por isso então, eles estavam tomando algo que não eram deles, e assim Deus estava sendo roubado, e nesse sentido de dízimos e ofertas que não pertenciam a eles, o povo então estava deixando de dar ao Senhor aquilo que já era do Senhor, e estavam tentando assim enganar ao Senhor, e por isso Deus chama eles, que eles estão roubando ao Senhor, e o motivo de toda a maldição, de fato, era por causa desta desobediência. Mas a pergunta vem, irmãos: se nós estamos diante de um covil de ladrões que estavam se apropriando daquilo que não era deles, roubando ao Senhor, por que Deus não destruiu? Se você está com Malaquias aberto, você volte para o verso de número 6. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Deus escolheu um povo para si antes mesmo da fundação de toda a humanidade, de toda a existência. Predestinou, salvou, chamou, e mesmo independente das nossas condições, Ele está cumprindo o seu plano, a sua promessa. Ele está assim cumprindo o seu plano neste pacto, aliança, ou dentro de, aqui eu quero assim dizer aos irmãos, não estou, ou seja, dispensações, quero como possamos entender, mas de uma coisa temos certeza: Deus está cumprindo tudo aquilo no pacto, na aliança ou na dispensação de salvar um povo, escolher um povo para si, independente das nossas condições. Portanto, descansemos nesta verdade. Assim, este texto está nos mostrando uma vez mais, eles poderiam ser destruídos, mas Deus puniu, Deus corrigiu, Deus disciplinou, e assim Ele continua cumprindo o seu plano. Como vimos nos versos 6, simplesmente pelo fato deste pacto de graça, desta aliança, podemos assim descansar no Senhor. E a resposta então agora é o verso de número 10, para caminharmos para encerrar. Deus lança um desafio ao povo: olha, façam um teste. Esta é uma das poucas vezes que nós vemos Deus chamar o povo a colocá-lo Ele em prova. Isso não é normal em todo o decorrer da história, mas aqui nós vemos que na Bíblia este é um dos poucos momentos que Deus fala: olha, façam um teste, tragam todos os dízimos e tesouros ao templo. E Deus chama o povo para fazer este teste, porque muitas vezes nós sabemos que é Deus a quem prova os homens, é Deus a quem coloca os homens à prova, mas aqui Deus está chamando: olha, façam uma prova, porque de fato eu estou cumprindo com a minha palavra, mas vocês estão quebrando as suas palavras, vocês estão quebrando os termos, vocês estão desobedecendo, vocês estão caminhando por caminhos que não estão conforme aquilo que eu prescrevi, conforme a lei, conforme aquilo que foi designado acerca do culto. E o teste consistia em quê? Obedecer ao Senhor, e obedecer aquilo que Ele havia dito por meio da lei acerca do culto.
que era trazer os dízimos e as ofertas. E a melhor tradução que podemos ter diante deste texto é que eles não estavam assim trazendo, eles traziam algumas coisas, mas eles traziam somente uma parte do dízimo e da oferta. Por exemplo, nós sabemos muito bem do contexto de Ananias e Safira. Eles vêm diante dos apóstolos, eles não eram obrigados, mas eles venderam o terreno, conforme está lá a propriedade, conforme está em Atos capítulo 5, verso 1 ao 11, e aí ficaram com uma parte e chegaram-se diante dos apóstolos dizendo que aquela era a parte total que havia sendo vendida. E o que aconteceu com eles, irmãos? Eles caíram e morreram. Portanto, nós conseguimos notar, irmãos, que o povo aqui estava... Deus chama eles para fazerem esta prova, e Deus fala: olha, não venha tentar me enganar, não venha tentar me ludibriar, não venha tentar mentir, não venha tentar dizer uma coisa que de fato vocês estão fazendo outra totalmente ao contrário. Por isso então, ele coloca e chama o povo a fazer esta prova: fazei prova de mim, trazei todo o dízimo, não somente uma parte, não sejam mentirosos, não sejam, conforme citamos como na Ananias, podemos dizer, e Safira, olha, vendemos por tal aqui, mas eles já estavam mentindo, estavam enganando de fato os apóstolos, porque de fato eles tinham vendido por outro valor, e estavam tentando enganar. Isto mostra mais uma vez para nós, que eles achavam que podiam enganar a Deus, e achavam que podiam fazer isso com o Senhor. Isso desde a época de Malaquias e até nos nossos dias, muitos de nós estamos dentro da igreja, servindo ao Senhor, achando que nós podemos enganar ao Senhor, achando que podemos servir ao Senhor somente pela metade, não na sua totalidade, coração, de uma vida plena ao Senhor, conforme foi pregado no último domingo aqui, pelo irmão Luiz Henrique, porque muitas vezes nós achamos que podemos enganar ao Senhor e viver confiando nas nossas forças, no nosso intelecto, e mentindo, e não descansar e se deleitar no Senhor. Portanto, então, o texto estava proposto: obedeçam, tragam os dízimos. E aí ele continua dizendo, não apenas parte, mas trazei a casa do tesouro. A casa do tesouro aqui, irmãos, não estava falando especificamente do templo, o lugar onde reunia aqui, mas era um local, assim, onde estava ali todo a localidade onde reuniam-se para cultuar ao Senhor, mas era tipo um depósito, onde colocavam cereais, colocavam todos os mantimentos que traziam. Então eles deveriam trazer na sua totalidade, eram obrigados a fazer isso por meio das palavras que o Senhor havia afirmado, por meio da sua lei, e assim eles deveriam fazer. E assim, para que houvesse mantimento à casa do Senhor, conforme está aí o verso de número 10. E para que serviriam esses mantimentos? Como já falamos, para o sustento dos sacerdotes, dos levitas. Uma parte era queimada no sacrifício, outra era para cuidar dos órfãos e das viúvas. E considerando que o povo estava sonegando, estavam desobedecendo ao Senhor, eles também estavam promovendo um caos no cuidado, no amparo daqueles que necessitavam deste cuidado mediante aos dízimos e as ofertas. O teste era para que o povo obedecesse nos termos da aliança, deste pacto, e a aliança, assim, trazendo ao Senhor com fidelidade os seus dízimos e as suas ofertas para o sustento da casa do Senhor. Mas agora termino então, irmãos, apontando que Deus chamou para fazer um teste e falou acerca de como seria, e Ele promete então como iria abençoá-los. E aí nós temos aí o verso 10 e o verso 11, Deus tratando. Em primeiro lugar, Ele vai dizer, olha, eu vou abrir as janelas dos céus e derramarei sobre vós tantas bênçãos. Algumas traduções vão dizer chuvas. Alguns aqui, quem tem a tradução que diz chuva? Levante de suas mãos. Tem chuva. Algumas traduções vão dizer chuvas. Se você olhar Gênesis capítulo 7, verso 11 e 12, você vai ver que de fato era uma expressão do Antigo Testamento, que de fato Deus está prometendo, olha, eu vou fazer chover para que a agricultura de vocês, a plantação de vocês assim, possam prosperar e possam assim colher. É fato que estava aqui prometido era sobre a chuva, não era no sentido das bênçãos, mas conforme nós vemos o povo usar este texto de uma forma errada, vai vir carro, vai vir isso, vai vir aquilo outro, mas o texto está dizendo é que Deus iria enviar a chuva para a plantação, para a agricultura,
para que assim eles pudessem cultivar e ter o seu sustento. Em segundo lugar, se eles obedecessem, se eles cumprissem aquilo que estava escrito, ele vai dizer que irá repreender toda a praga devoradora. E aqui, irmãos, não é o diabo. Não é o diabo. Amém, irmãos? Mas é o diabo. Não, aqui de fato o texto está apontando para a praga devoradora, conforme nós vemos, os gafanhotos, aqueles que destroem os frutos da nossa terra, conforme está aí o verso, o contexto ainda do verso 11, e esta praga devoradora, então Deus está dizendo, olha, eu vou destruir, eu vou fazer com que eles não venham mais, vou repreender esta praga devoradora que está acabando com a agricultura de vocês, e está matando toda a lavoura. Aqui de fato, quantos irmãos que já viveram no campo têm conhecimento que quando uma praga alcança uma plantação, de fato há um extermínio em poucos tempos se não for feito algo. E o contexto aqui justamente também apontando que na questão dos gafanhotos, é questão de momentos, de horas, eles podem destruir uma planta ou uma plantação, e assim ele está dizendo, olha, eu vou repreender este devorador que está destruindo a plantação de vocês. Portanto, tome cuidado, esse texto aqui não está dizendo do diabo, mas está dizendo de fato de uma forma clara e objetiva para nós, que era sobre a plantação que estava sob ameaça por conta desses devoradores, destas pragas, e Deus está dizendo, olha, eu vou repreender estas pragas, e assim vocês vão ter o fruto de vossas terras. E ainda o verso termina dizendo a forma terceira, que ele vai abençoar sobre as vossas videiras no campo, que muitas vezes perderam seus frutos, então elas vão começar a dar fruto, que era uma fonte de renda do povo, e Deus está prometendo assim, que se eles voltassem e obedecessem ao Senhor, eles assim de fato seriam cuidados, e a sua plantação e as suas vides produziriam frutos. Portanto, então é nesses termos, e ainda assim termina o verso de número 12, dizendo que tudo aquilo que poderia acontecer diante da obediência, de cumprir, de fato seguir ao Senhor, eles seriam bem-aventurados, eles serviriam para abençoar outras nações, e haveria sim abundância, e o nome do Senhor seria glorificado, e assim muitas nações também seriam abençoadas por meio do seu povo. É assim que Deus estava desafiando o seu povo nesta porção de Malaquias, capítulo 3, o verso 7 ao 12, a obediência a Ele. Há algo que foi firmado. Aos mais antigos aqui, irmãos, vamos fazer um exercício. Antigamente, o que valia quando nós firmávamos um negócio? Era o que, irmãos? A minha palavra. Será que hoje nós podemos fazer isso, irmãos? Se a gente não assinar, até furar ali, colocar ali digital, para que de fato não quebre aquele compromisso. E era justamente isso que Deus estava tratando. Olha, eu firmei um compromisso com vocês, e vocês sempre foram desobedientes, estão caminhando por caminhos que não glorificam ao nome do Senhor. Portanto, assim quero terminar concluindo dizendo aos irmãos, o culto é uma expressão da nossa obediência ao Senhor. Sim, e de fato deste pacto, desta adoração de um povo que foi chamado para servir, foi alcançado por misericórdia, o coração foi regenerado, transformado, e portanto nesse sentido nós obedecemos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro, e Cristo Jesus, hoje que de fato por meio de Cristo somos aceitos a Deus, o nosso culto é aceito ao Senhor, como já pregamos anteriormente. Então aqui estamos, não como uma forma de barganhar ao Senhor, mas em obediência a Ele, em amor a Ele, em retidão a Ele, em louvor a Ele, cultuarmos ao Senhor. O fato que eu destaco aqui, irmãos, neste primeiro momento, nesta conclusão, dizendo aos irmãos que Deus conhece a intenção de cada coração que está aqui esta noite. O povo estava tentando enganar ao Senhor. Olha, não vamos levar um pouquinho aqui, não vamos levar a metade da metade, não vamos tentar enganar ao Senhor. Deus conhece a intenção de cada um dos nossos corações. Eles estavam tomando aquilo que era do Senhor, porque já estava prescrito na lei, eles deveriam obedecer. E por muitas vezes nós não queremos obedecer ao Senhor,
ou estamos com a intenção totalmente equivocados em nossos corações, mediante uma vida de obediência ao Senhor. Então, portanto, o nosso culto é sim também uma expressão de obediência, não como uma forma de barganha, não como uma forma de que eu vou no domingo e eu vou lá cultuar ao Senhor para que a minha semana seja só vitória. Não, está totalmente errado. Está totalmente errado quando pensamos desta forma. Por isso, podemos vir cultuar ao Senhor e enfrentarmos diversos problemas durante a semana, mas em tudo temos o cuidado do Senhor, a fidelidade do Senhor, mesmo sendo infiéis. E em segundo lugar também aqui a conclusão, eu sei que deve estar na cabeça de muitos irmãos. E o dízimo, pastor, então já que era algo da lei, ou já que era algo que estava no Antigo Testamento, é algo que deve ser obedecido como a lei hoje, senão nós vamos sofrer as maldições. Como é que é essa história? Eu sei que há tanta opinião, há tantos equívocos acerca deste entendimento, mas nós entendemos que nós não estamos debaixo mais da maldição da lei, mas temos o Antigo Testamento sim como uma referência, e portanto, o dízimo no Novo Testamento de fato não está descrito como algo que é uma lei, que tem que ser assim, e tem que ser 10%, senão de fato vocês vão sofrer, e de fato vocês serão extremamente amaldiçoados. Eu já vi, irmãos, e aqui eu não sei, eu estou compartilhando aquilo que eu entendo, de pastores que vão olhar o rol de membros da igreja, olhar de fato quem é aqueles que dizimam ou quem não dizimam, para deixar ou não participar do louvor, ou participar de um ministério na igreja. E para mim isto é totalmente equivocado, porque de fato nós não temos no Novo Testamento algo como impositivo a participação dos membros da igreja. Mas eu também aqui não quero dizer, irmãos, que os irmãos não devam entregar o dízimo, não devam ofertar ao Senhor com alegria, porque por várias vezes no Novo Testamento nós encontramos vários princípios, e como cristãos nós devemos colaborar e dar sim para o Senhor, para a igreja local a qual nós servimos, e vemos Paulo organizando coletas em Coríntios, por meio dos filipenses que o ajudaram. Também vemos que no Novo Testamento encontramos que nós devemos dar com generosidade, com alegria. Deus ama aquele que de fato dá com alegria. E também nós entendemos que encontramos isso no Novo Testamento, que o crente tem que dar conforme a sua proporcionalidade, conforme está em 2 Coríntios capítulo 8, cada um contribua de acordo com aquilo que recebeu do Senhor, não como uma forma impositiva da lei, mas de fato de uma gratidão ao Senhor, porque esta sim é a tradição da igreja. E se olharmos como um referencial, nós temos o Antigo Testamento, mas como um referencial, não como uma lei impositiva, ou como algo que de fato, não, se não der o dízimo ninguém está salvo, está todo mundo condenado ao inferno, ninguém pode participar. Não, nós somos claramente entendidos que nós não estamos mais debaixo desse sentido da lei. Hoje somos chamados, e eu acredito que o Novo Testamento vai mais profundo ainda, a contribuir com alegria, com amor, com aquilo que o Senhor tem nos dado, porque esta também é uma expressão de culto ao Senhor, de cultuar ao Senhor com os nossos bens e com aquilo que temos. Eu ouvi uma ilustração do pastor Augusto Nicodemos dizendo que a mãe deu 2 moedas para a criança e falou assim: olha, uma moeda para o picolé e a outra moeda é para Deus. E a criança foi correndo comprar o picolé, tropeçou e caiu, e uma moeda se foi dentro do bueiro. E qual foi a moeda? A moeda de Deus, né? Claro. E aí já se foi a moeda de Deus e ficou do picolé. E muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos, lógico que este é um dos princípios de ofertar, de dizimar, mas nos esquecemos do Senhor e queremos assim trilhar caminhos que não glorificam o nome do Senhor. Portanto, eu quero concluir dizendo ainda acerca do dízimo, que nós não estamos, irmãos, sim, debaixo no sentido da lei do dízimo no Antigo Testamento como era algo imposto, mas vemos no Novo Testamento que sim, conforme Paulo também vai dizer, digno é o obreiro do seu salário. Então nós sabemos da nossa importância, do nosso compromisso com a comunidade local, para o avanço do Evangelho, ministros que trabalham, que pregam a palavra, pastores,
obras missionárias, a obra do Senhor precisa avançar, e ela vai ocorrer desta forma também, com a contribuição dos irmãos, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Só que também assim concluo, irmãos, dizendo que o dízimo não é uma barganha com o Senhor. Muitos da teologia da prosperidade têm feito isso. Vou dar 100 para ganhar 200, vou dar 1.000 para ganhar 2.000. E nós vamos ver, irmãos, que dos mais simples membros, ou os mais que têm, daqueles que conseguem ofertar pouco ou muito, muitas vezes, todos nós enfrentamos momentos difíceis. Então nós já vemos que não é bem por aí. Nós sabemos que não é assim que a palavra do Senhor está nos ensinando, nesta forma de uma barganha com o Senhor, achando que... Eu já vi pessoas, aqui os irmãos que conhecem, e ele já falou isso abertamente aqui, o irmão Gerson tem chegado à igreja, e ele compartilhou já conosco de doar muitos bens, achando que ia receber muito de coisa em troca. Ele uma hora vai compartilhar com um testemunho com os irmãos, e isso ele já se tornou público aqui na igreja, compartilhando com os irmãos. E não é esta mentalidade que temos que ter. Ele até compartilha dizendo, olha, eu tinha uma mentalidade totalmente errada, mas não é esta mentalidade errônea de achar que eu vou dar tanto e vou receber tanto em troca. Não, no sentido, irmãos, é de poder contribuir. Olha, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, não vamos levar nada daqui, tudo que temos e somos é por graça do Senhor, amém, irmãos? Seja o pão de cada dia, Ele nos concede, e assim nos concede um pouco a mais para podermos contribuir com alegria, com generosidade, conforme a proporção que ganhamos, e em tudo fazemos isso com alegria. Portanto, destaco, irmãos, de uma forma errônea que a teologia da prosperidade se apropria desta passagem, está assim disseminando equívocos acerca da verdade do Senhor. Nós devemos sim que ofertar, entregar, contribuir, não de uma forma impositiva, mas de uma generosidade de corações que foram alcançados por graça, por misericórdia do Senhor. E assim encerro dizendo, irmãos, que Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade e vivam em obediência ao Senhor. Você obedece ao Senhor porque você tem medo de ir para o inferno, ou a obediência de fato é porque você reconhece que você estava distante do Senhor, reconhece os seus pecados, a sua natureza pecaminosa, e você precisa andar em conformidade com o Senhor Jesus Cristo? Por que você obedece ao Senhor? Você obedece ao Senhor porque você tem um entendimento errado, equivocado, acerca do dizimar, do ofertar, ou acerca de cultuar ao Senhor, ou de servir ao Senhor? Você obedece ao Senhor por quê, irmão? Você e eu estamos aqui obedecendo ao Senhor por quê? Porque de fato Ele nos amou e entendemos o que Ele fez por nós? Ou de fato estamos carregando um fardo e achando que vamos conseguir alguma coisa mediante os nossos méritos? Nós não vamos conseguir nada. E nós não conseguimos nada, irmãos. É tudo por causa de Cristo Jesus. É tudo por meio dos méritos de Cristo Jesus. E é nele que estamos firmados, e é nele que caminhamos, e é nele que assim vamos seguir a cada dia, obedecendo ao Senhor, se apegando em Cristo Jesus. Vamos orar neste momento. Querido Deus e Pai, te clamamos mais uma vez, tenha misericórdia de nós. Eu não sei, ó Deus, como está o coração dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, ó Pai, mas clamamos ao Senhor, ó Pai, tenha piedade de nós, que por muitas vezes estamos achando, ó Deus, que vamos barganhar com o Senhor por meio da nossa obediência, e isto é totalmente errado e equivocado. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, porque não é nos nossos méritos, não é na nossa obediência, não é no nosso esforço, ó Pai, mas é por meio dos méritos de Cristo, por meio de Cristo Jesus, que caminhamos e assim avançamos. O Senhor está cumprindo todo o seu plano, o seu propósito, de uma forma soberana. Escolheu um povo para si, salvou um povo para si, e assim podemos descansar nesta verdade. Descansar nesta verdade porque não depende da nossa condição, mas o que se espera daqueles que de fato amam e foram alcançados e regenerados, é que eles sirvam ao Senhor em obediência, por amor ao Senhor, não como um fato que é peso, que de fato vai barganhar com o Senhor, não, ó Pai. Tira isso da nossa mente, tira isso, ó Pai, dos nossos corações, e que de fato, ó Deus, embora foi usado um exemplo do dízimo e da oferta,
Que possamos sim, ó Pai, contribuir com alegria, com temor, com felicidade, ó Deus, e fidelidade ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito, derramado bênçãos sobre nós, providenciado o pão de cada dia, e em tudo te damos graça. Que possamos contribuir, ó Pai, sim, com alegria, não como um fato pesaroso, ou como uma barganha com o Senhor, não, ó Pai, mas que em tudo entendidos, que assim, ó Pai, a Tua igreja, ó Deus, ela precisa continuar pregando o Evangelho, precisa, ó Deus, avançar, ó Pai, anunciando as boas novas, e o Senhor nos dá esta graça, de por meio da providência do Senhor, podermos contribuir com o Senhor com alegria, de uma forma, ó Deus, que nós reconhecemos que não é por nossos méritos, mas por tudo, é por graça do Senhor. Perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, ó Pai. E se estamos desobedecendo aquilo que está descrito na Tua palavra, aquilo que está, ó Pai, descrito por meio, ó Pai, dos Teus ensinamentos, que possamos ter um entendimento saudável, claro, não, ó Pai, interpretarmos a Bíblia de uma maneira equivocada, errônea, fora do contexto, mas que em tudo, ó Deus, tenhamos prudência e obedecemos assim, ó Deus, os Teus desígnios. Clamamos, Senhor, tenha misericórdia de nós. É isso que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a misericórdia, a consolação, o amor de Deus esteja desde agora para todo sempre com o povo do Senhor. E nós dizemos...